Vamos compartilhar a palavra de Deus agora, irmãos. E você que está aí na sua casa com a Bíblia na mão, ansioso por ouvir a mensagem de Deus nessa noite, amém? Você vai abrir comigo aí. Nós vamos ler alguns textos para nossa meditação nessa noite de Páscoa, esse domingo diferente que nós estamos passando. Mateus capítulo 26. Mateus 26, irmãos. E de Mateus 26, a gente vai lá para o versículo 57. E nós vamos ler até o 68. Abriu sua Bíblia? Vamos ler aí juntos, Mateus 26, do verso 57 em diante. Diz assim a palavra: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de serem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam: É réu de morte. Verso 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Vamos para o capítulo 27, irmãos, versos 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pule para o verso 11 do capítulo 27 de Mateus. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles responderam: Barrabás. Replicou então Pilatos: O que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal ele fez? Perguntou Pilatos outra vez. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado.
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a direção do Teu Espírito para que a gente possa compreender a Tua verdade revelada. Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós como mensagem nessa noite. Que essa mensagem possa transformar a nossa vida, possa nos fazer ser mais parecidos contigo, andar mais ainda segundo a Tua vontade, te conhecer mais. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração, a começar do meu, Senhor. A começar do meu, em nome de Jesus. Que essa noite o Senhor possa falar ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Lendo esses dois textos, esses três textos que a gente acabou de ler, nós temos dois momentos particularmente diferentes aí nesses dias finais da vida de Jesus na terra. Primeiro é Jesus perante o Sinédrio e depois é Jesus perante Pilatos. Ele foi levado ao Sinédrio, que era como se fosse um STF da Judéia, né, um Supremo Tribunal Federal de Israel, ali em Jerusalém, e depois ele foi levado perante Pilatos, que era o governador na região. Sobre o governador havia um rei, era Herodes, o tetrarca, mas nesse momento aí onde ele está, na Judéia onde ele está, é Pilatos quem é o governador, a autoridade máxima. Uma pergunta muito interessante logo no início, quando a gente lê esse texto, eu não sei se chamou bastante a sua atenção, mas é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção de todos, é o silêncio de Jesus. É porque Jesus ficou calado. Está certo que em alguns momentos ele fala, mas em pontos cruciais, principalmente diante de acusadores, o que a história notifica, o que ficou notório, o que ficou guardado, preservado historicamente, é o silêncio de Jesus. Então a pergunta simples que a gente deseja fazer hoje é: por que Jesus silenciou? Por que ele silenciou? E isso foi tão marcante dentro do texto, que no caso do Sinédrio, chegou a irritar o sumo sacerdote. O silêncio irritou o sumo sacerdote. O verso 63 que a gente leu diz assim: Jesus guardou o silêncio, e o sumo sacerdote diz: eu te conjuro, diante de Deus vivo, que você fale, que você diga que você é o Cristo. Eu te conjuro significa, eu te obrigo. Ele tinha autoridade para fazer isso. É mais ou menos assim: eu exijo que você testifique sob juramento quem você é. O sumo sacerdote resolve tomar uma atitude, porque tudo que foi levantado contra ele, todos os falsos testemunhos contra ele, não estava resolvendo. O sumo sacerdote resolve tomar uma atitude, e o silêncio de Jesus o irrita, a ponto dele se levantar. O texto diz, e ele levantou, estava todo mundo sentado no Sinédrio, com a audiência acontecendo. Ele se levanta e pede para Jesus, e manda que Jesus se manifeste, dizendo se ele é realmente o Cristo. O silêncio de Jesus foi tão marcante que perante Pilatos, o versículo 14 que a gente leu, já diz assim: Jesus não respondeu nenhuma palavra, e isso deixou Pilatos grandemente admirado. Pilatos se admirou: como é que pode? Tantas pessoas te acusando, tantas pessoas dizendo tudo que está dizendo contra você, e você está silenciado. O texto diz, o governador se admirou grandemente. Grandemente. Então, você sabe por que Jesus se calou? Você sabe por que ele estava em silêncio? E essa pergunta fica mais intrigante ainda, porque toda vez que a gente lê, toda vez que a gente medita sobre Jesus, o que nos chama a atenção sempre é o poder que se manifesta através das obras de Jesus, daquilo que ele fazia, a ponto das pessoas ficarem admiradas. Como é que pode? O mar acalmou, o vento parou. Mas, mais ainda, o poder que emanava das suas palavras. Então, de alguém que emanava poder sobre obras e palavras, nesse momento está emanando poder através do silêncio. Coisas grandiosas estão sendo reveladas, acontecendo, sendo executadas no plano de Deus com o silêncio de Jesus. No texto, isso nos faz lembrar os discípulos a caminho de Emaús,
quando Jesus chega ao lado deles e pergunta assim, o que vocês vão conversando? E eles dizem assim, mas você não sabe o que aconteceu? Você é o único que estava em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram? E Jesus pergunta, quais? E ele diz assim, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus era conhecido pelas pessoas como alguém poderoso em obras e palavras, mas agora ele está calado. Agora ele emudece, ele está em silêncio. E nós vamos meditar sobre isso, irmãos, e tentar aprender alguma coisa para nós, nesse domingo de Páscoa, para a nossa vida espiritual, para que traga crescimento e edificação para todos nós. Então eu vou meditar com os irmãos sobre isso e trazer 2 motivos principais para esse silêncio de Jesus. Ambos os motivos que têm cunho profético, que são uma confirmação da autoridade bíblica, de que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. E toda vez que a gente medita sobre alguma coisa que está escrito na Bíblia e acontece de verdade, né, e se torna real, tendo sido profetizado, a gente fica sempre mais seguro de que a Bíblia é tão verdadeira e bela como a gente conhece. Então, qual é o primeiro motivo? Eu quero citar 2 razões porque Jesus se calou. O primeiro, fácil de entender, por causa da profecia. A profecia de Isaías, 750 anos antes disso acontecer, Isaías profetizou sobre Jesus no seu capítulo, no capítulo do seu livro de número 53, e no versículo 7 diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É impressionante esse versículo. Ele narra exatamente o que acontece agora nessas 2 cenas, diante do Sinédrio e diante de Pilatos. Jesus foi submetido a tristezas, a dores, a injustiças tão grandes, tão difíceis de suportar, que são situações que geralmente são acompanhadas de murmuração, de reclamação, de insulto, de alguma forma de queixa. Mas diante dos seus acusadores falsos, diante do sofrimento que já estava enfrentando, Jesus se calou. Então, o fato dele não ter aberto a boca em queixa contra Deus, contra o que estava acontecendo, nem contra as pessoas, nem contra os seus algozes. Isso é algo muito importante para nós, irmãos. Isso diz respeito à notável, admirável reação de Jesus, sabendo que estava se cumprindo o plano de Deus que nos alcançaria todos nós. Amém? Então, diante dos seus algozes, seus acusadores, nenhuma reclamação. Quando estava lá no Getsêmani, só ele e o Pai, Jesus na sua humanidade, disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aquele momento de extrema humanidade de Jesus. Aquele momento em que eu costumo dizer que a humanidade e a divindade de Jesus se encontraram numa cena poderosa. E ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava em oculto com o Pai, em público, no ministério dele. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Tem um versículo no Salmo 39, um salmo profético também sobre a pessoa de Jesus, que Davi disse assim, emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Esse versículo é tão forte, ele é tão real, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. É impressionante a literalidade desse versículo para Jesus e não para Davi. Não foi em Davi e não foi em homem nenhum que se cumpriu um versículo tão poderoso como esse. A certeza de que era Deus que estava produzindo tudo aquilo ali, foi tu que fizeste isso, e o fato dele dizer, eu emudeço e não abro os meus lábios. Não se conta na história de Davi nenhum momento em que isso se cumprisse, senão na pessoa de Jesus. É impressionante essa literalidade. Nenhuma outra pessoa na história se encaixou inteiramente a descrição de Davi no Salmo 39:9 e muito menos a Isaías 53, versículo 7. Resumindo, Jesus morreu como um cordeiro, inocente, injustiçado, sem se queixar. Nós já ouvimos isso tantas vezes, irmãos, que talvez a gente não fique mais chocado diante dessa notícia. Talvez não seja mais tão impactante. Eu não sei como é que você lembra na época que você se converteu, né? Na época que você começou a ouvir, as primeiras vezes que ouviu sobre Jesus, sobre esses episódios
que antecederam a sua crucificação, a covardia e a injustiça com que ele foi tratado. Isso ainda te choca, né? Isso ainda te faz ficar maravilhado com o Senhor. E talvez o impressionante sejam essas revelações bíblicas. E o profeta Isaías, bem como o próprio Jesus, o próprio Deus, não coloca esse erro monstruoso da injustiça que está havendo, de ele ficar calado diante dos seus tosqueadores. Ele não coloca culpa nos tosqueadores. Pelo contrário, ele diz o seguinte no versículo anterior, verso 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não eram os tosqueadores o problema. A questão é que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E a expressão é tão forte que no versículo número 10, Isaías diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha que expressão, gente. Ao Senhor agradou moê-lo. Foi Deus. Era plano divino. Era plano do Senhor. Confirma exatamente o que está escrito em João 10, o que o próprio Jesus disse. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. Então Jesus está dizendo, ninguém está tomando de mim. Ninguém está tirando de mim. Segundo o texto de Mateus, capítulo 26, quando Pedro vê Judas se aproximando com os soldados, e ele se apressa e corta a orelha de um dos soldados, e Jesus disse para ele, se afasta, não faça isso. E Jesus diz assim, você acha que eu não tenho autoridade para chamar aqui 12 legiões de anjos para me defender? 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Jesus disse lá, você acha que eu não tenho autoridade para mandar 72 mil anjos me protegerem? E lá em 2 Reis, quando conta a história de Ezequias, lá conta que um anjo só matou 185 mil assírios. Então você imagina, 12 mil anjos e cada um com o poder de matar 185 mil inimigos. Jesus está dizendo, você acha que eu não poderia me defender? Ele está dizendo para Pedro, que cortou a orelha precipitadamente, e Jesus pega a orelha e coloca no lugarzinho de volta. Mas o que Jesus está dizendo é isso, sou eu que dou a minha vida. Sou eu que dou a minha vida. Glória a Jesus. Aquele povo impiedoso não fez nada que pudesse derrotar o Senhor Jesus. Inclusive, no texto de novo, em que Judas se aproxima com os soldados, Jesus se adianta. Ele mostra ali a inutilidade de Judas. Judas, você é um inútil, não precisa de você para revelar quem eu sou. Jesus se adianta, é Mateus 26, no capítulo anterior que a gente leu. Jesus se adianta e diz assim, quem que vocês procuram? E os soldados dizem assim, Jesus o Nazareno, nem sabia quem era ele direito. E Jesus diz, sou eu. O que vocês querem? Ele não precisava, ele se adianta esse processo. Mal sabiam os soldados que eles é que estavam sendo obedientes ao prisioneiro. Mal sabiam eles que eles é que estavam submissos à vontade daquele que eles estavam prendendo. Isso é impressionante, irmãos. Esse é o poder de Jesus. Ele disse, ninguém toma a minha vida. Eu dou voluntariamente. E o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. E nós sabemos por quê. Toda glória a esse Senhor maravilhoso, que se calou. Podia pedir a presença de 72 mil anjos, cada um deles com extremo poder, como diz o Salmo, poderosos, valorosos em poder, mas ele se calou, porque ele sabia que disso dependia a salvação do Gervário, a sua salvação, a salvação da sua família, a nossa salvação. É por causa disso. É por isso que ele se calou. E ele se calou sabendo que tipo de morte teria. Ele se calou sabendo que aquelas injustiças eram poucos, aquelas acusações falsas eram pequenas, comparadas ao sofrimento que ele ainda haveria de passar. Um sofrimento horrível que nós, crentes, nunca poderemos esquecer. A gente nunca pode esquecer. A gente não precisa chegar à sexta-feira da paixão para assistir algum filme e poder lembrar de todos os sofrimentos que Jesus passou por mim e por você. A gente não pode. Não pode, ele sofreu aquilo tudo e morreu daquela maneira cruel, para se cumprir 1 João 2,2, para que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que significa isso? A propiciação é um termo religioso antigo que significa oferecer alguma coisa a um Deus para aplacar a ira dele. A ira de Deus é aplacada através daquele sacrifício. A Bíblia está dizendo, através de João, na sua primeira carta, que Jesus é a propiciação. Precisava ele emudecer,
sofrer e ser crucificado, porque eu não poderia fazer isso. Ele fez por mim e por você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. E Deus não poderia simplesmente perdoar, mesmo sendo soberano, e dizer: eu perdoo vocês, tranquilo. Vocês que estão distantes, vocês que estão em pecado, vivendo nesse mundo em iniquidade. Isso fugiria, isso seria contra a própria moral do universo. Alguém tinha que pagar a conta. Alguém tinha que aplacar a ira de um Deus santo que estava sendo agravado pela iniquidade do povo. Deus enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Então, tudo que ele sofreu é porque tinha um objetivo muito grande. É porque tinha um grande objetivo. Então, Jesus se calou. Ele ficou em silêncio porque assim estava escrito. Estava escrito que seria. E a palavra de Deus é infalível. Você confia nisso? A palavra de Deus é infalível, a gente está sempre meditando nela, compartilhando dela e confirmando que ela é infalível, o que está escrito se cumpre. E além de crer nisso, você pode descansar nisso, porque todas as demais promessas, tudo que virá pela frente, com certeza é confiável. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a segunda razão por que Jesus manteve silêncio, eu já quero falar sobre isso, a primeira para cumprimento da profecia, principalmente de Isaías 53, 7, que ele ficaria mudo diante dos seus tosquiadores. Mas a segunda razão, porque Jesus manteve silêncio, tem a ver com a Páscoa. E aí eu vou exigir o dobro da sua atenção, para a gente aproveitar dessa meditação. Tem a ver com a Páscoa. Lógico que tem uma relação profética, cumprimento do que estava escrito também, cumprimento de profecia, mas vai mostrar para nós uma beleza impressionante da palavra de Deus e como Deus foi tão detalhista em cumprir aquilo que havia escrito na vida de Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a segunda razão é porque Jesus estava sendo inspecionado. Jesus estava sendo examinado. E é interessante isso, porque Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jerusalém precede em 4 ou 5 dias a sua crucificação. E no dia que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, com as pessoas cantando lá na entrada para ele, você sabe da história, naquele dia, as pessoas estavam indo aos montes para Jerusalém, aos montes, a ponto de um historiador chamado Flávio Joséfo contar mais ou menos 250 mil cordeiros que eram oferecidos em cada Páscoa. 265 mil cordeiros. Flávio Joséfo é um historiador do ano 100. E ele pode falar com muita propriedade. E cada cordeiro desse, segundo a lei, era oferecido para um mínimo de 10 pessoas. Não podia ser para uma pessoa. Era para 10 pessoas e no máximo 20 pessoas. Ou era uma família ou juntava 2 famílias. Então, no mínimo 10 e no máximo 20. Contando isso aí mesmo, você calcula o número de pessoas que havia em Jerusalém. Diz Flávio Joséfo que as pessoas ficavam aos milhões acampadas em volta de Jerusalém, porque em Jerusalém não cabia. Jerusalém é uma cidade muito pequena. Ela é muito pequena e a população é muito pequena. Ainda hoje é. A velha Jerusalém hoje tem 1 quilômetro quadrado. É 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento. E dentro de 1 quilômetro quadrado da velha Jerusalém hoje, a velha Jerusalém, porque tem a nova, mas a velha Jerusalém, a nova não, a moderna Jerusalém, são 40 mil pessoas em 1 quilômetro quadrado. Então você imagina naquele tempo, e Flávio Joséfo conta que era muita gente, que aparecia de todas as vilas, todos os lugares que tiverem para comemorar a Páscoa. E eles levavam cordeiro. E o cordeiro, segundo o Êxodo, capítulo 12, verso 5, ele tinha que ser um macho sem defeito. O macho tinha que ser sem defeito, então ele não podia ter nenhuma ferida, nenhum machucado, nenhum osso quebrado, nenhuma manchinha, nenhum defeito. E para saber se ele podia ser aceito no dia do sacrifício, lá na Páscoa, no dia da Páscoa exatamente, ele passava por inspeção, sacerdotes inspecionavam, porque esses viajantes vinham de longe, e muitas vezes eles traziam os seus cordeiros de longe, que sofriam no caminho, eram machucados, quebravam a pata ou qualquer coisa que acontecia, o sacerdote dava uma geral, inspecionava, para poder liberar. Esse pode ser oferecido na Páscoa pela família de vocês. Se tivesse uma manchinha, se tivesse um defeitinho, ele era descartado.
É por isso que Jesus criticou os vendedores no templo, porque eles ficavam lá negociando ofertas. Esses viajantes, quando acontecia alguma coisa com seus cordeiros, eles tinham onde comprar. Então, aqueles vendedores, eles serviam para dois casos, ou os que foram extraviados na viagem, ou para os relaxados. Pessoa que não tinha, aí comprava, e essa oferta, ela era desconsiderada. Essa oferta, vários profetas menores criticaram o povo por entregar oferta de qualquer maneira. E diziam, Deus não recebe isso de vocês. Você acha que eu vou aceitar um coxo? Você acha que eu vou aceitar um cordeiro aleijado? A oferta de vocês? Uma oferta que não custou nada para vocês? Então, esse dia era um dia de inspeção. O cordeiro estava sendo examinado. Aleluia. Porque aí a gente vê Jesus sendo examinado. A gente vê o Cordeiro de Deus sendo verdadeiramente, literalmente, inspecionado. O que confirma exatamente o que está escrito em Pedro, na sua primeira carta, quando ele diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue precioso de um Cordeiro sem defeito e sem mácula, pelo sangue de Cristo. Pedro anuncia que o Cordeiro passou no teste, que ele era sem defeito e sem mácula. Glória a Deus, a gente começa a entender, irmãos. Quando a gente lê os textos do julgamento de Jesus, nós lemos de um julgamento mais injusto da história. Mais injusto. Inúmeros juristas, advogados se ocupam com sabedoria e com entendimento de dizer cada ponto que foi incorreto no julgamento de Jesus. E o que não é a nossa intenção aqui. Mas é interessante a gente pensar em toda essa injustiça, porque Jesus foi sondado, Jesus foi verdadeiramente examinado além da medida. Então, até quem estava envolvido diretamente percebia as motivações erradas. No Sinédrio, eles viram incoerências nos testemunhos. Até quando aquelas duas testemunhas últimas aparecem, dizendo, olha, ele disse que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, sendo que Jesus falou isso sobre ele mesmo. Ele não estava falando sobre o templo, ele estava falando sobre ele. O templo que era ele, que ficaria 3 dias, não é, no túmulo, mas ressuscitaria no 3º dia. Até essa acusação, em Lucas descreve que eles lá no Sinédrio acharam incoerente. Então ele passou por esse processo de injustiça sem par. Em Lucas também diz claramente que Pilatos sabia que eles estavam prendendo Jesus por pura inveja. Apenas por inveja. Mateus e Marcos, aliás, são os que dizem isso, porque os 3 evangelistas contam essa história. Pilatos, quando chega em Pilatos descobre que Jesus é da Galileia. Quando ele descobre que Jesus é da Galileia, ele diz assim, peraí, mas eu não tenho jurisprudência para julgar a causa dele. Ele é da Galileia, eu sou da Judéia. Lá na Galileia, por acaso, Herodes, o tetrarca, está lá. Ele estava em viagem e nesse período, por acaso, talvez por causa da Páscoa, ele veio acompanhar, Herodes estava lá e Pilatos manda Jesus para Herodes. Quando chega lá em Herodes, só quem conta essa história é Lucas. Quando chega em Herodes, é a 3ª vez que Jesus fica em silêncio. Disse Lucas que Herodes ficou alegre por ver Jesus. Porque é Lucas capítulo 23, porque ele ouviu falar muito de Jesus e ele queria que Jesus fizesse algum milagre, alguma magia, algum sinal na frente dele. E Jesus não faz nada. Lucas 23:9 diz assim, de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Então Jesus ficou em silêncio perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante Herodes, o tetrarca. Herodes ficou muitíssimo irritado e começou a zombar de Jesus. O texto diz, ele desprezou, escarneceu, por escárnio mandou colocar um manto vermelho em cima dele para dizer que ele era rei, zombando dele, e manda de volta para Pilatos. O texto de Mateus 27 que a gente leu já é o retorno, já é quando Jesus volta de Herodes. Resumindo, meus irmãos, na Páscoa, o Cordeiro de Deus foi inspecionado. Ele foi inspecionado e examinado por fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote. Ele superou os falsos testemunhos. Ele foi inspecionado pelo governador Pilatos, pelo rei tetrarca Herodes o tetrarca, e nada. Não acharam nada. Nem nos falsos testemunhos não acharam nada. Tudo era incoerente. Quando o sumo sacerdote se levanta, é tentando assim, vamos fazer ele falar para ver se ele produz prova contra ele. Diz aí, tu és o Cristo? Eu te conjuro perante o Deus vivo
que me diga se tu és o Cristo. Ele queria achar alguma coisa, porque não achou absolutamente nada. A ponto de Pilatos depois dizer, eu estou inocente do sangue desse justo. A responsabilidade é de vocês. A causa é de vocês. Pilatos insistiu 3 vezes. Vocês querem Barrabás ou querem Jesus? Querem Barrabás ou querem Jesus? Depois que ele vê a insistência do povo, ele diz, então o problema é de vocês. E o povo responde, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E meus irmãos, nós sabemos que até hoje, realmente recai sobre eles o sangue de Jesus e sobre os filhos deles. Sabe o que significa tudo isso? Que o sacrifício foi aceito. Que quando João Batista viu Jesus e gritou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é porque esse Cordeiro era santo, puro, imaculado. Hebreus capítulo 7 diz assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nos convinha. Significa sempre, eu traduzo sempre, era disso que a gente precisava. Nos convinha, nós precisávamos. Nós, mortos em ofensas e pecados. Nós que não tínhamos condições de atender às exigências de um Deus santo. Nos convinha o sumo sacerdote. Depois diz, ele fez isso uma vez por todas, porque o sacrifício dele é perfeito e suficiente. Ele ofereceu-se a si mesmo. E termina dizendo, porque ele agora deu para sempre. Glória a Deus. O sacrifício foi aceito. O Cordeiro de Deus passou por todo o processo para ser imolado, para ser sacrificado na cruz, para que nós pudéssemos passar da morte para a vida, para que nós pudéssemos passar das trevas para a luz, para que nós pudéssemos passar da condição de pecadores para justificados em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é Páscoa. Páscoa é passagem. Não adianta a gente ficar lembrando do povo passando lá saindo do Egito e aquela... Não, nós pensamos agora em Cristo, em nós hoje, a Ele a honra, a Ele a glória. Ele é o Cordeiro que era tipificado lá. O sangue dele é tipificado no sangue do Cordeiro de Êxodo, lá na saída do povo do Egito. Mas nós fomos alcançados pelo poder do Senhor. Ele é a concretização do plano da salvação. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar, algum sangue tinha que ser derramado, e foi o sangue de Jesus no lugar do meu e no lugar do seu. Vamos concluir? Diante de tão grandes fatos que precedem os momentos finais de Jesus, nós podemos fazer algumas aplicações bem simples aqui para a gente terminar. Primeira, eu e você não passaríamos nesse teste. Eu e você não passaríamos nesse exame. Um exame, uma sondagem, procurando inocência ou falta de culpa. Nós não passaríamos nesse exame. Algo vasculhando os mais profundos recantos da nossa alma, se encontraria defeitos ou mácula, nenhum de nós passaria, só Jesus. E ele fez isso por pura misericórdia, não é porque eu merecesse, mas foi pela graça, maravilhosa graça, infinita graça. Segundo, Jesus foi a perfeição apresentada diante da exigência do Pai, para que o Pai pudesse agora olhar para nós pela lente de Cristo Jesus, e então pudéssemos ser perdoados e reconciliados. Jesus foi o único justo e justificador. E esses 2 pontos dessas aplicações que eu acabei de fazer, sobre a nossa insuficiência, que a gente não passaria no teste, e que Jesus foi a perfeição apresentada de Deus, diante de Deus, para que o Pai pudesse olhar para nós, através dele, nós encontramos em Romanos capítulo 3, verso 23 a 26, é o último texto que eu vou ler, mas é muito importante. Nele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue,
como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. No tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu louvo o nome do Senhor. Eu agradeço a Jesus. Só por esse processo todo maravilhoso, esse plano salvífico perfeito, é que eu e você agora podemos crer na eternidade, crer em dias melhores, crer na vida eterna. Minha terceira e última aplicação, nessa Páscoa, não esqueça de considerar que Jesus foi duramente examinado para que nós possamos hoje estar diante do Pai. Aquele cordeirinho apresentado lá na salinha das crianças, no evento das crianças ontem. Aquele cordeiro anunciado por João Batista quando o viu pela primeira vez. Quando viu chegando diante dele, ele é Jesus, ele é o Senhor. É por ele, nós somos amparados por sua graça e sustentados pelo seu infinito amor. Toda glória, toda honra e todo louvor ao nosso Jesus. Amém? Feche seus olhos. A gente vai orar e orar em gratidão. Oremos agradecendo, porque o Senhor entregou a sua vida uma única vez, como sacrifício perfeito, eterno, pelas nossas vidas, irmãos. Nós que fomos justificados